Bem-vindo, bem-vinda à nossa jornada de leitura da Bíblia que continua. Estamos lendo Levítico e agora a segunda parte que vai dos capítulos 15 a 28. O 15 começa falando das impurezas do homem e da mulher. Quando alguém tinha alguma enfermidade, como a gonorreia, por exemplo, nas culturas daquela época era necessário um ritual de exorcismo. Em Israel, era apenas prescrito o uso de água. Aliás, eu quero aproveitar para dizer que grande parte das regras aqui apresentadas contém um cuidado. De certo modo, Levítico é uma espécie de apologética, isto é uma apresentação das regras para que o povo não seguisse as regras dos povos vizinhos pagãos. Isso nos ajuda a entender uma certa regra quando nós conferimos com o que era praticado fora de Israel, e era muito diferente porque era idolátrico, enquanto que Israel visava santidade. É importante termos isto em mente. No capítulo 15, verso 19, nós temos o tema da menstruação. E fica claro, então, que, embora nas outras religiões a mulher era culpada disto, em Israel, não. A menstruação não decorria do pecado. Até hoje, em algumas culturas, está presente esta ideia. Uma mulher menstruada, em algumas religiões, não pode entrar no templo. Não em Israel. Bastava tomar um banho e a mulher era considerada pura. É uma diferença muito grande no contexto daquela época. A menos que, como está no verso 25, essa menstruação se prolongava, aí então era uma enfermidade, era uma doença que devia ser tratada. Lembramos que todas as regras visam a santidade. No capítulo 16, nós encontramos o dia da expiação. Todo o capítulo trata deste tema exclusivamente. Embora todo o livro seja sobre expiação, o capítulo 16 é específico em relação a esta necessidade. Esse sacrifício do dia da expiação ou do perdão usava 2 bodes. Um bode era imolado na comunidade, isto é, no tabernáculo, depois do templo. O outro bode era enviado vivo para fora da comunidade, levando os pecados do povo. No hebraico, seu nome é Azazel. Lembremos, o entendimento de então é que Deus está presente no santuário ou no templo e não está presente fora das fronteiras do arraial. A compreensão, então, da época. A versão que eu tenho utilizado, que é a NAA, e outras versões não usam a palavra Azazel e traduzem como emissário. Há muita discussão a esse respeito. Para uns, Azazel era um lugar deserto. Outros acham que era um demônio, como se houvesse um bode para Deus e um bode para o demônio. Mais ou menos, primeiro Enoque segue esta interpretação. O mais importante é que entendamos a natureza desse dia da expiação, que até hoje faz parte do calendário judaico em Israel e fora de Israel para os judeus, chamado de Yom Kippur, Dia do Perdão, que é uma data móvel entre setembro e novembro. A ideia do Kippur, ou dia do Kippur, ou expiação, ocorre várias vezes na Bíblia, mas a menção a este Azazel ou emissário só aparece aqui, neste capítulo, nos versos 10 e 26. Em Números 5, 8, nós temos uma referência ao carneiro expiatório, mas Azazel ou bode expiatório, emissário, só aqui nós temos esta referência. Isso nos ajuda muito a entender o sacrifício de Cristo.
uma expiação pela culpa, mas não feita todos os anos, mas feita apenas uma única vez. Hebreus 9:28 nos clarifica claramente isto. E o verso 12 do capítulo 10 diz que esse ato feito por Jesus foi uma oferta para sempre. Foi um único sacrifício pelos pecados. É por essa razão que é importante lermos Hebreus junto com Levítico, para entendermos os termos ali apresentados. A partir do capítulo 17, inclusive 17, nós temos o Código de Santidade, que vai até o final do livro, exceto o último capítulo, que trata de uma coisa muito particular. É bom você entender aqui que estamos falando do Código de Santidade. No capítulo 17, verso 4, nós temos aqui algo com relação à carne. Deixa eu ler aqui, então, para você. 17. Qualquer homem da casa de Israel que matar um boi, um cordeiro ou uma cabra, no arraial ou fora do arraial, e não os trouxer à porta da tenda do encontro, isto é, o tabernáculo, como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será atribuída a culpa do sangue. Ele derramou sangue e por isso será eliminado do seu povo. Só para entendermos um pouquinho aqui, que carne é esta? Aparentemente, carne de todo animal. Tanto o animal sacrificado ritualmente, religiosamente, quanto aquele animal utilizado para o alimento da família. Todo animal, seja para razão religiosa, para razão alimentícia, deve ser abatido de um modo cerimonial, isto é, cumprindo um conjunto de regras. Até hoje, por exemplo, você sabe que em Israel há a comida kasher, alguns falam kosher, aquela comida que os rabinos, tanto em Israel como em outras culturas onde há comunidades judaicas, consideram que foram feitas segundo aquelas regras de não sofrimento do animal, por exemplo, higiene, todos aqueles aspectos para a carne ser considerada própria, então, para o consumo. Ainda no capítulo 17, versos 10 a 11, nós temos aí a proibição de se comer sangue. Entre os povos contemporâneos desta época, não havia essa proibição. Em Israel havia. Por quê? Porque o sangue simboliza a vida, e a vida pertence ao Deus eterno. Assim, em Israel, diferentemente dos outros povos, não ingerir sangue era um gesto de reverência ao doador da vida. É por isso, inclusive, que esse sangue era usado para com ele se fazer sacrifícios pelos pecados. Então, quando o animal era oferecido sobre um altar, o sangue deste animal substituía o sangue do ser humano, isto é, a vida da pessoa que estava ali cultuando. Esse é o princípio. Não tem como aplicar isso hoje e não comer sangue. Ainda hoje, há cristãos que não comem sangue, embora o Novo Testamento claramente mostre que Jesus, ao fazer o sacrifício perfeito, nos libertou de tal tipo de sacrifício. Quando, em Atos 14, temos aquela reunião ali, por volta do ano 48 a 50, as igrejas concordaram, importante isso aqui, que esta proibição de comer sangue só se aplicava aos cristãos de origem judaica, não aos demais. Leia Atos 15, 20 a 21 e Gálatas 2, 10, e tudo ficará perfeitamente esclarecido. No capítulo 18, nós temos as relações sexuais consideradas ilícitas. E aqui o texto mostra as consequências disto. Aqui se aplica a várias. E no capítulo 18, verso 19, são mencionadas as uniões sexuais inaceitáveis. A relação durante o período da menstruação,
da esposa é uma delas, a relação adúltera entre um homem e uma mulher, a prostituição cultural que acontecia nos cultos, claro que não nos cultos a Israel, mas podia vir por influência, então havia esse cuidado bastante forte, bastante vivo, a bestialidade, que é a relação sexual entre seres humanos e animais, e a homossexualidade, que é a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Isso vale ainda hoje? É uma norma? É um princípio? Nós temos que ir ao Novo Testamento. No 18:22, nós temos, eu vou até ler aqui, a proibição da prática homossexual. 18:22. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É abominação. E depois vem outras. Até quero recomendar um livro sobre esta questão de um autor que publicou muitos outros livros em outros campos, que é A Bíblia e a Prática Homossexual, publicado pela editora Vida Nova. Um trabalho alentado, você viu aqui, são 541 páginas. Vamos lá. A homossexualidade é considerada uma abominação. Aqui, no caso, é uma referência apenas à masculina. Embora entre os mesopotâmios, entre os hititas, não eram tais práticas consideradas abomináveis. Essa proibição continua válida? Sim, porque ela é validada no Novo Testamento. Em Romanos 1:26-27, Paulo condena a homossexualidade masculina e feminina por serem contra o que Deus estabeleceu ao criar macho e fêmea. Em 1 Coríntios 6:9-11, ele mostra que a homossexualidade se opõe à única união sexual válida, que é aquela que se dá entre um homem e uma mulher. Em 1 Timóteo 1:9-10, Paulo sublinha que o ato homossexual viola o 7º mandamento, aquele que diz não adulterarás. Portanto, Antigo e Novo Testamentos, neste campo, se conectam. Eu escrevi um livro sobre isso, As Questões Homossexuais e de Gênero, onde eu trato de alguns aspectos, como a Bíblia trata o assunto, como o direito trata o assunto, como a ciência trata o assunto. Caso lhe interesse, você pode então ali se aprofundar. No capítulo 19, nós temos aqui a repetição de várias leis. Aqui eu quero destacar uma maravilhosa, que você já conhece, 19:9. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Lá no cantinho, deixa lá. Caiu no chão, deixa lá. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixa-as para que os pobres e estrangeiros possam comer. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Está na mesma sequência do não mintam, não furtem, não façam juramentos. Muito interessante isso daí. E você, quando lê a história de Ruth, vê que foi graças a esse mandamento, esse princípio, ainda em prática, que Ruth e Noemi sobreviveram. A história toda você claramente conhece. E aqui nós temos o coração da Bíblia, 19:18. Leio aqui. Não procure vingança nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus, então,
ensinou essa mesma verdade, sobretudo em Mateus 22, 37 a 40. O novo mandamento de Jesus era o velho mandamento ensinado por Moisés. É importante termos isso em mente, repito, que as conexões são muito válidas. Temos algumas coisas difíceis de entender, por exemplo, verso 27 do 19, não corte o cabelo nas têmporas, nem danifique as pontas da barba. É que os cananeus cortavam seus cabelos e ofereciam seus cachos aos deuses. Você lê isso em Deuteronômio 14, 1. Mas os hebreus não deviam fazer isso, não deviam se parecer com ele, não deviam seguir a moda do outro lado da cultura, a cultura cananeia. E aqui no 28, nós temos o problema, aparentemente, da tatuagem. Está bem claro o texto. Não ponham marcas nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Então, está claro que está proibido fazer tatuagem no corpo. Vamos ler o texto de novo, desde o começo, só li no final de propósito. Pelos mortos, não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. A tatuagem era proibida se fosse uma forma de se proteger contra os espíritos dos mortos, ou se fosse uma forma de honrar aos deuses. A proibição é específica, é exclusiva. Então, se alguém faz uma tatuagem de uma flor de uma pessoa do seu relacionamento, uma frase significativa, não é essa proibição que está ali. O que está ali, o princípio é não honrar deuses, não fazer isso como uma mandinga para se proteger contra os espíritos dos mortos. É isso que está proibido. Depois, nesse mesmo capítulo, os versos 26 e 31, nós temos a condenação da adivinhação por meio de sacrifício de animais, que sempre foi praticado, ventres eram abertos para que o futuro pudesse pretensamente ser revelado, seja por meio de consulta aos mortos, a chamada mediunidade. Esse pecado, junto com outros, mas sobretudo este, trouxe como consequência a morte do rei Saul e de sua família. Então a Bíblia é muito clara na sua proibição à mediunidade. Depois, no capítulo 20, temos vários castigos para diversos pecados, mas não vamos aqui nos ater a eles, mas eu quero só sublinhar que entre as práticas condenadas está a absurda prostituição cultural, em que mulheres se prostituíam ao Deus com pessoas, em honra ao Deus da fertilidade. Isso parece absurdo, mas era a prática. Então, as pessoas criam que se tivesse uma relação sexual junto a um lugar sagrado, ao Deus Baal da fertilidade, a terra ia ser grandemente abençoada. Bem, o que acontecia, na verdade, é que nasciam crianças. E o outro é o sacrifício de crianças. E apesar dessa tão clara proibição, o rei Salomão, logo o rei Salomão, faz um templo em honra a Moloque, que é totalmente absurdo. 1 Reis 11, 7. O rei Manassés, o filho do grande Ezequias, sacrificou o seu próprio filho a um deus, possivelmente a Moloque, 2 Reis 21, 6. Por isso, o rei Josias, enfurecido, teve que enfrentar essa prática que era disseminada, lamentavelmente, entre o povo de Israel. Jeremias condenou veementemente esse costume, e quando Estevão faz o seu discurso, ele lembra que a prática continuava, o que é bastante, terrivelmente lamentável. No verso 29 a 16, nós temos a pena de morte aí apresentada, que era comum na antiguidade e não era incomum em Israel, também havia essa prática, e até hoje
isso tem trazido tensão e discussão entre os cristãos. E no capítulo 24, nós temos de novo este assunto considerado. Eu vou comentar, então, à luz do 24, depois eu volto a alguns anteriores que eu preciso aqui comentar. Então, no capítulo 24, nós temos aqui algo sobre a pena de morte. Versos 17 a 21. Quem matar alguém será morto. E aí, no fim, vem a menção: olho por olho, dente por dente. Fratura por fratura, olho por olho, verso 20, dente por dente. Esse princípio chamado de lei do talião, lex talionis, lei da retaliação, implica que aquilo que fosse tirado de alguém deveria ser devolvido. Se fosse uma parte do seu corpo, uma parte do seu corpo. Se fosse a vida tirada, a própria vida também do assassino tirada. Quem matasse devia pagar com a própria vida. Quem machucasse devia ser machucado no mesmo órgão. Quem furtasse devia devolver o objeto tomado. Expressamente, eis o que aprendemos com Jesus. Ele aboliu a lei do talião. Quando ele disse: ame os seus inimigos. Então, nenhum cristão, penso eu, deve justificar a sua defesa da pena de morte com base na Bíblia. Pode justificar por razões jurídicas, razões práticas, mas usar a Bíblia não, porque a Bíblia, primeiramente, nos dá um conceito, nos dá um outro conceito, isto é, nos dá o Novo Testamento e nos dá a reinterpretação do Novo Testamento. Eu vou prosseguir agora considerando outros aspectos. Já falei aqui, nós temos no capítulo 22 a proibição de animais com defeito, eu já comentei isso anteriormente, espero que você tenha visto o vídeo anterior também, onde eu destaco e mostro a razão por que os animais com defeito eram proibidos de serem oferecidos, e vou só resumir aqui: era uma forma de Deus os proteger e preservar. O capítulo 23 nos traz o calendário religioso de Israel, com orientação sobre as celebrações. Novamente, começa com o sábado, depois a Páscoa, as primícias, o Pentecostes, a festa da expiação, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos. Eram 5 as grandes festas de Israel. Todas deviam ser perpetuamente celebradas pelo povo de Israel, mas não pelo povo cristão. Não somos judeus. A primeira festa dos judeus era a da Páscoa, que era integrada à festa dos pães sem fermento, ou também dos pães asmos, para se lembrarem que foram libertos por Deus da opressão no Egito. E também, no calendário agrícola, marcava o início da colheita da cevada entre março e abril. A segunda celebração de Israel, capítulo 23, versos 5 a 14, era a festa das primícias ou das semanas, em que havia uma oferta de libação, que era um líquido derramado no chão ou sobre o altar. Era um momento de agradecer os feitos de Deus na vida do povo. O terceiro festejo era a dos tabernáculos, celebrada 50 dias após a festa das primícias. E a palavra Pentecostes quer dizer 50º. A quarta festa era a festa das trombetas, quando o chifre de um carneiro, shofar, era tocado para celebrar o pacto, a aliança entre Deus e o homem. E a partir do exílio tornou-se a festa do Ano Novo, que até hoje é celebrada. São esses, portanto, alguns dos festejos, e o último era a festa dos tabernáculos, quando o povo se reunia em tendas, como
lembrando o tabernáculo, lembrando o tempo que se reuniam em tendas pelo deserto, embora já morassem em casa. Era uma maneira simbólica de serem lembrados que foram peregrinos no deserto, que dependeram de Deus, deviam continuar dependendo de Deus. Essa festa acontecia e acontece no outono, no hemisfério norte, que ocorre lá entre setembro e outubro. Depois temos o candelabro, nossa menorá, como nós hoje a conhecemos, os 7 braços de lâmpadas. Não vou me alongar a este respeito. Já comentei o capítulo 24, o jubileu. Se Israel tivesse cumprido a legislação sobre a terra e os bens, e de 7 em 7 anos fizesse a terra descansar e devolvesse aos antigos proprietários a terra que um dia passou a outro para pagamento de dívida. Se Israel se lembrasse, se nós nos lembrássemos que a terra pertence ao Deus eterno, que nós somos apenas seus administradores. Os princípios estão ali presentes e valem até os dias de hoje. E no capítulo 25, inclusive, tem o jubileu de 50 e 50 anos, aquele de 7 em 7, este 50 e 50 mais completo, quando toda a escravidão devia ser abolida, porque o entendimento era que a riqueza de qualquer tipo era para abençoar a todos, a riqueza tinha que ser redistribuída, sem injustiça, sem parcialidade. Se nós nos lembrássemos disto. Importante sempre termos esses elementos em mente. Estamos caminhando, então, aqui para o final e espero que essas contribuições aqui, essas achegas, essas lembranças aqui sejam vivas para você na leitura da Palavra de Deus. Terminando com os votos e com os dízimos. Sobre os votos, ficam claros que não são obrigatórios de serem feitos, mas, se forem feitos, devem ser levados a cabo com toda a seriedade. Há outros aspectos aqui, mas nós não vamos nos alongar. Você pode ter essa informação na Bíblia de Estudo Prazer da Palavra, no volume 3, que é sobre o livro de Levítico. Espero ter contribuído para você e aguardo você aqui para o nosso próximo encontro na jornada de leitura da Bíblia. Até lá, então, eu sou Israel Belo de Azevedo. Aleluia.